queimando muito mais na presença de Deus. Meus amigos, sem mais delongas aqui, deixa eu entrar no nosso estudo aqui. Quarta-feira eu comecei a falar sobre os obstáculos à fé. Há muitas pessoas que, apesar de estarem dentro da igreja, apesar de estarem frequentando culto a culto, há pessoas ainda que chegam até dizer assim: pastor, eu preciso vencer os demônios que estão se levantando na minha vida. Há muitos demônios se levantando. Bom, é um erro a gente ficar combatendo contra demônios, já que Jesus na cruz do Calvário venceu todos eles por nós. A Bíblia Sagrada diz que o Calvário não foi apenas ali para perdão de pecados, mas foi o momento onde o próprio Jesus declarou uma palavra que muda tudo espiritualmente da nossa vida. Quando Jesus exclama ali na cruz, dizendo: está consumado. Essa palavra significa estar feito, a minha missão está cumprida. Qual era a missão de Jesus, pastor? Vencer o inferno por nós. Vencer não apenas o inferno, mas também todos os derivados do inferno, seja ele doenças, seja ele pobreza, seja ela miséria, seja ela enfermidade, seja ela perturbação. Cristo teve essa missão. Hoje dizemos que a missão é do Espírito Santo. A missão hoje dentro da igreja é do Espírito Santo, do convencimento, da verdade. Vamos dizer, não apenas o Espírito Santo vem para batizar em línguas estranhas. O Espírito Santo não é apenas para estar trabalhando na nossa vida apenas quando estamos sendo batizados no Espírito Santo. Isso é um erro muito grande. O Espírito Santo, nós acessamos a presença, a pessoa do Espírito Santo, já pelos primeiros momentos que nós estamos tendo um acesso à palavra, ainda que seja bem pouco, ainda que seja, vamos dizer, por raras vezes você ouvindo a palavra, o Espírito Santo é acessado pela palavra de Deus. Você vê em Atos dos Apóstolos, por exemplo, que muitas vezes Pedro, quando pregava o Evangelho, em Atos dos Apóstolos, após ali o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, você percebe que as pessoas recebiam o Espírito Santo no momento em que Pedro pregava, o momento em que a palavra chegava aos corações, chegava a eles também o Espírito Santo. É bem provável que você já recebeu o Espírito Santo, ainda não tem o batismo do Espírito Santo, ainda você talvez não tenha os dons do Espírito Santo manifestos em você, e é bem capaz a pessoa estar dentro da igreja desprezando o Espírito Santo por não ter conhecimento. E é isso que nós falamos, porque Paulo diz aqui, Paulo diz a Timóteo na segunda carta de Paulo, capítulo 4, versículo 7, sobre um combate que não é travado, vamos dizer, materialmente, um combate da fé, um combate que é travado espiritualmente. E esse combate da fé, ele tem que ser travado diariamente por nós. É um combate diário. E a fé, toda pessoa recebeu a fé. Toda pessoa tem a medida da fé. Falamos também, porque há quem diz assim: pastor, se eu então tenho que combater um combate da fé, pastor, então eu não tenho fé, ou a minha fé talvez está fraca. Bom, Romanos 12, 3, o Paulo disse que cada pessoa recebeu uma medida de fé. Você tem a fé de Deus dentro de você. E é aí que está a coisa, porque se já recebemos a fé em Cristo, e talvez a sua fé tenha se sentido rasa, pequena, fraca, raquítica, lembra de que Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Olha o segredo aí. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, bom, se eu tenho me sentido diante de Deus em uma fé rasa, em uma fé fraca, em uma fé pequena, em uma fé raquítica, em uma fé aquém aquilo que Deus deseja, bom, é a medida em que eu vou ouvindo a palavra de Deus, é a medida em que a palavra de Deus vai sendo acessada por mim, que a minha fé vai crescendo, que a minha fé vai alçando agora níveis, vamos dizer, ainda não alcançados. Quando eu disse na quarta-feira que o primeiro, já que estamos falando aqui sobre obstáculos da fé, o primeiro maior inimigo que as pessoas têm à fé é a não compreensão do novo nascimento.
Porque o novo nascimento, nascer de novo na igreja, nascer de novo em Cristo Jesus, não está apenas dizendo que é nascer para perdão de pecados apenas. Milhares de cristãos, milhares de evangélicos têm tido essa noção, esse entendimento raso sobre o novo nascimento, dizendo: pastor, que bom que eu me batizei, porque agora que eu estou batizado, eu tirei um peso da consciência. Eu fui uma pessoa tão errada, eu vim de famílias de erro, eu vim de família espírita, de família que serviu a ídolos, a demônios, a idolatria, a pecado, a erro, a tanta coisa, pastor, e eu batizei, agora fui perdoado. Mas o batismo, vamos dizer, nas águas, o novo nascimento, não está se relacionando apenas em perdão de pecado. Não, é perdão de pecado, mas muito mais. É um novo espírito também que recebemos, mortificando aquele espírito da velha criatura, aquele antigo Israel, e nascendo agora um novo espírito diante de Deus. E pastor, aonde o senhor quer chegar com isso? Bom, nós iremos chegar na palavra de 1 Coríntios, que diz que o espírito do homem, o nosso espírito de nascido, a nossa fé natural, porque todos nós já recebemos uma porção de fé e nascemos com ela, uma pequena porção de certeza, mas quando nós passamos pelo batismo nas águas, nós recebemos um novo espírito. E que espírito é esse? Olha o que diz aqui 2 Coríntios capítulo 5. Isso aqui foi lindo que estudamos na quarta-feira e foi uma matéria tão boa para que a gente possa guardar no nosso coração e não mais deixar sair da nossa vida. Olha que coisa legal. 2 Coríntios 5,17, né, que eu falei, que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Olha essa declaração de Paulo para nós. O novo nascimento, então, quando você está passando pelo batismo das águas, Paulo está dizendo, e se alguém então está em Cristo agora, ele se transforma em uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que todas as coisas agora se faz novas. Que todas as coisas são essas, pastor? Que coisas são essas que Paulo está falando, está mencionando aqui? 1 Coríntios, olha só, capítulo 2, essa foi a palavra que eu trouxe na quarta-feira. Olha só, que o novo nascimento, a má compreensão, nos dificulta vencer obstáculos com a fé. A má compreensão do novo nascimento nos impede de romper com o diabo, nos impede de romper com barreiras espirituais. Paulo diz aqui, o versículo 11 do capítulo 2 de 1 Coríntios diz assim, porque qual homem sabe as coisas do homem, senão do seu próprio espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Olha que coisa, o homem não conhece as coisas de Deus. Tanto é que muitas vezes, quando falamos de cura, quando falamos de portas que vão se abrir, quando falamos, sabe, de promessas, de palavras proféticas, quando nós falamos de um mundo sobrenatural, muitas pessoas dizem, isso é loucura. Isso é balela, isso é conversa fiada, isso aí é mais um charlatão, é mais um que está tentando convencer e levar pessoas de mente fraca a um caminho de idolatria espiritual ou um convencimento para que sejam elas agora controladas mentalmente por eles. Mas o Paulo está sendo claro, se eu ainda não recebi esse espírito do novo nascimento, eu jamais vou compreender as coisas do espírito. Não fica por aí não, eu vou continuar. 1 Coríntios 2, agora o 12. Ora, disse Paulo, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, que vem de Deus para o conhecimento, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não por palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora,
O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, porque são loucuras, e não pode entendê-las, porque ela só discerne espiritualmente. Bom, tá vendo como muitas pessoas, quando se falamos de salvação, ela crê, quando falamos de Jesus na cruz, ela crê, quando falamos de perdão de pecado, ela crê, mas quando falamos, por exemplo, para algumas pessoas sobre o poder da fé, que ela pode ser curada, que ela pode ser livre dessa dor, que ela pode vencer esse problema familiar, que ela pode romper com portas que estão fechadas, elas às vezes não entendem. Elas não compreendem, ela acha que é uma loucura. Não, isso aí é balela, isso aí é conversa fiada. Mas bom, o Paulo está dizendo que o homem natural não vai aceitar. O homem natural jamais vai aceitar ser um dizimista, ser um ofertante. O homem natural jamais vai aceitar ser marido de uma só mulher. Vamos dizer, entregar completamente a vida para Cristo. O homem natural não vai entender. Poxa, pastor, eu sou muito novo ainda para seguir a Deus. Quando eu estiver já curvando a esquina, já com a minha idade passada, eu aceito Jesus, pastor, já estou quase indo à morte já. Mas enquanto eu sou jovem, eu preciso viver, curtir, eu preciso... Mas eles não entendem. O homem natural não entendem o que eu posso servir a Deus, ser feliz e servir a Deus. Eu posso prosperar, eu posso crescer e servir a Deus. Eu posso ser uma pessoa alegre, cheio de amigos e ainda ser de Deus. Mas o homem natural não entende isso. Não, pastor, eu não quero igreja, eu não quero esse negócio de frequentar igrejas, não é para mim, isso não é agora para mim. Mas quando o Espírito é trocado, quando o Espírito de Deus, no novo nascimento, quando passamos pelas águas, e não apenas um batismo de água, não apenas um banho pelas águas, um mergulho, um submergir das águas, mas um novo nascimento de fato, uma entrega, um abrir das mãos, um se desprender da velha criatura com arrependimento, para agora acessar o novo de Deus, para agora viver o novo de Deus. O Paulo está dizendo, os homens agora, esse homem espiritual, aí ele diz no versículo 15, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Deus. Você vê que quando nós passamos pelo novo nascimento, olha como isso é sério. O não compreender o que é nascer de novo complica a tua vida na fé. É por isso muita gente fraca na igreja, muitas pessoas, vamos dizer, deixando ódio, confusões, deixando más conversações, deixando tantas coisas enfraquecê-la na fé. Já que se esse novo nascimento traz também com ele um novo espírito, traz também para a minha vida uma nova maneira de pensar. Faz sentido agora aquela palavra de Romanos 12? Faz sentido? Porque o Paulo termina dizendo assim, versículo 16, pois quem conhece a mente do Senhor, que possa instruí-lo. Nós, porém, olha aí novo nascimento, você nova criatura, você homem, você mulher, olha o que Deus está afirmando para nós através do apóstolo Paulo. Nós, porém, temos a mente de Deus. Você tem a mente de Deus? Vamos parar para pensar aqui agora na situação que você está passando. Se Jesus estivesse nessa quarentena, como ele estaria pensando? Olha, não tem mais jeito, o Pai vai destruir, vai vir um novo, vamos dizer, um novo dilúvio. Com certeza não vem, porque a Bíblia diz que não vem, né? Que o mundo não terminará. A aliança, né? Do arco-íris foi feita após o dilúvio de Noé, dizendo, não mais trarei água como destruição. É uma afirmativa de Deus. Mas se Jesus estivesse no nosso tempo, será que estaria em pânico como muito cristão está? Será que estaria, vamos dizer, nesse pensamento, dizer eu vou fracassar, eu vou à falência, agora o que será de mim? Eu voltarei agora totalmente quebrado. Paulo está dizendo, nós temos a mente de Cristo. Se Cristo... se nós temos a mente de Cristo e podemos pensar como Cristo, então às vezes nós estamos, olha, aquém aquilo que Deus deseja que estamos. Olha, faz sentido agora Romanos 12. Olha como é que fala Romanos 12 agora. Deixa eu ler com calma para você, cristão.
Romanos 12, primeiro diz assim: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável, e o que é o vosso culto racional, que é a maneira inteligente de viver com Deus. Paulo está dizendo, apresente, pela misericórdia, eu rogo, rogar é clamar, eu rogo, irmãos, pela misericórdia de Deus, que você apresente a sua vida, o teu corpo, como sacrifício vivo. Sacrifício é entrega, gente. Sacrifício representa entrega, sacrifício representa rendimento. Eu estou me rendendo sem reservas, eu estou entregando tudo para Deus, minha fé, minha confiança, a minha vida até aqui, meus passos da agora para frente, eu estou entregando a Deus. O versículo 2 diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Cristão, não sei se você está conseguindo entender como eu desejo passar para você a importância desses obstáculos, de vencer esse obstáculo para a sua fé, de vencer esse obstáculo que está aí atrapalhando muitas pessoas, porque o Paulo está dizendo aqui, quando eu recebo essa mente de Deus, eu não vou conformar com esse mundo, cristão. Não tem como a pessoa nascida de Deus conformar com esse mundo. O que o mundo traz? Vamos lá. Perdição. O que o mundo traz, pastor? Sofrimento. O que o mundo traz? Fraqueza. O que o mundo traz, pastor? Violência. O que o mundo traz? Conspiração. O que o mundo traz, pastor? Vamos dizer, invejas, soberbas. Tantas coisas que o mundo traz. Não tem como eu nascer de novo e continuar conformado com esse mundo e conformar com o que eu vejo, com o que eu passo, com a minha vida, com a minha saúde, com a minha família. Uma vez que eu recebi esse novo espírito, queira o diabo ou não, eu vou transformar minha maneira de pensar. Eu vou pensar como Deus quer que eu pense. Eu vou agir como Deus quer que eu haja. Eu vou começar a falar como Deus quer que eu fale. E eu vou começar a experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quantas pessoas aí, cristão, mas vivendo uma vida tão raquítica, tão miserável. Essa semana eu estava lendo um livro falando sobre a autoridade do crente de Kenneth Hagin. E Hagin fala que uma certa feita, em 1940 e algumas bolinhas aí, ele diz que ele morava numa região do Texas, nos Estados Unidos, e o Kenneth Hagin diz que ele ficou sabendo de um cidadão, de um homem que era muito rico. Todas as pessoas conheciam aquele homem na cidade. Essa história foi contada, relatada no livro A Autoridade do Crente de Kenneth Hagin. Olha que história linda, cristão. Ele diz assim, Hagin diz que esse homem era um homem muito rico, cidadão era muito rico, mas ele não morava numa casa grandiosa, ele não vestia aquelas roupas pomposas, era um homem rico, de muito dinheiro, andava com joias, relógios caríssimos, o cinto dele cravejado de diamante, mas a roupa era como um mendigo. E muitas vezes ele ficava nas ruas, andando de lata em lata, procurando comida, e morava num porão que ele alugou, um homem rico, olha a situação, de posse, de poder, ele alugou um porão para morar, um quartinho que ele pagava $15 ao mês para morar. E o tempo se passou e diariamente todas as pessoas dessa cidadezinha do Texas via ele. Kenneth Hagin diz que uma certa feita dentro da cidade onde eles moravam, começaram o relato dizendo, fulano sumiu. O Beltrano subiu. Todos os dias ele saía tarde, dormia até mais tarde e saía apenas para comer. E quando não encontrava alguém que doava ou ficava pedindo alguma esmola, ele ia na lata de lixo e ele então pegava ali o lixo e comia. Às vezes bebia alguma coisa e ficava caído pelas ruas. E ele sumiu, desapareceu de uma hora para outra. E as pessoas começaram a se preocupar, e a pessoa que alugava, a senhora que alugava o quartinho para esse homem, disse Kenneth Hagin, que ela já fazia dias que não via ele nem entrar e nem sair.
Então ela ligou vamos dizer aqui no Brasil é SAMU, né? Ela ligou o 192, que era o socorro, e pediu para que então viesse acompanhado da polícia para abrir a porta daquele quarto, porque ela não sabia se ele aconteceu alguma coisa fora ou se ele está lá dentro. E infelizmente aquilo chocou a pequena cidade. Kennedy Hagin diz que quando abriram a porta do quarto daquela senhora, ele já havia falecido já mais ou menos uns 3 ou 4 dias que ele estava ali falecido, morto. E encontraram no corpo dele, encontraram ali junto do corpo dele um cinto cravejado de diamantes verdadeiros. Olha, foi a maior reportagem. Kennedy Hagin diz que muita gente ficou surpreendida, porque muito dizia assim, por que esse homem mora nesse lugar tão pobre, sendo ele uma pessoa tão empoderada de riqueza? Ele tem aqui, só no cinto dele, valores que poderia ele viver a vida dele todinha, pagando o melhor hotel, comendo a melhor comida, mas infelizmente ele nunca fez uso daquilo que ele tinha. Agora, eu fiquei pensando, porque quando o Kennedy Hagin falava essa história, ele falava sobre o poder da fé. Ele falava sobre o poder do crente, a autoridade que nós temos. Você já parou para pensar o quanto de pessoas têm, escolhido viver dessa maneira? Porque foi uma escolha daquele homem. Ele tinha o valor, ele tinha uma riqueza, ele poderia viver nos melhores hotéis, comer as melhores comidas, mas ele optou a agir daquela maneira. Ele decidiu conviver daquela maneira em que ele tem vivido. Há muitas pessoas que, apesar de estar dentro da igreja, têm escolhido o caminho de não viver pela fé. O novo nascimento não é apenas perdão de pecado cristão. Ele perdoa pecado, te lava você do teu passado, te reconcilia com Deus, mas o seu novo nascimento te traz também um novo espírito. Espírito esse que Paulo diz que o homem às vezes não compreende. O homem de Deus, ele vai ter uma mente transformada, ele vai ver diferente, ele vai ver o sobrenatural, ele vai começar a ver o que ninguém vê, ele crê no que ninguém crê. Esse é o novo nascimento, segundo Paulo está dizendo. E não vos conformeis com esse século, mas transformai. O novo nascimento tem que trazer transformação, não apenas do meu passado, mas também da minha maneira de pensar. É aí que eu vou começar a experimentar. Imagina você agora experimentando o que é bom. Pastor, as coisas estão melhorando. Pastor, na minha família, na minha casa. Pastor, eu estou começando a eu mesmo passar por uma transformação. Eu tenho sido uma pessoa boa. Eu tenho sido uma pessoa transformada, diferente, de palavras, de palavreados diferentes. Pastor, eu estou começando a viver o que é agradável. A minha casa tem vivido tempos agradáveis, o meu relacionamento vivendo algo agradável, e agora você vivendo a vontade de Deus. Olha, você só vai conseguir acessar e viver a vontade de Deus se você viver pela fé. Bom, o próprio texto de Hebreus diz, o justo viverá pela fé. Se ele não viver pela fé, ele não tem como agradar a Deus. Não há outra maneira de agradar a Deus a não ser vivendo pela fé. Não tem outro jeito. Hebreus capítulo 11, ele fala claramente, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que está se aproximando de Deus creia que ele existe e ele é um galardoador daquele que busca. Amigo, é necessário você começar a viver essa fé, a romper com essa fé sobrenatural. Pastor, qual é o inimigo da minha fé? O meu primeiro obstáculo, o não compreender esse novo nascimento. Segunda coisa, o não compreender a sua posição neste novo nascimento. Há pessoas que já foram batizadas há tantos anos atrás, mas de vez em quando algum problema se levanta, ela ainda torna a trazer, dizendo, pastor, os pecados, eu fui uma pessoa tão errada, eu fui uma pessoa que fiz isso, eu fiz aquilo. Entenda que quando você realmente passa por esse encontro com Deus, você passa para ser justificado. Você é justificado por Jesus. Se você tem sofrido pelas condenações do pecado, se você tem sido uma pessoa que tem sido, vamos dizer, martirizada, bombardeada na igreja, em casa, quando você fala, eu vou cear, mas eu não posso, porque eu errei, mas você já foi perdoado?
Você já fez a oração do perdão? Pastor, já fiz, já recebi a oração. Então, você não deve trazer à memória aquilo que já foi esquecido. Existem pessoas trazendo para a vida dela que ela insiste em lembrar aquilo que Deus já esqueceu. Eu vou lhe dar uma lição agora muito importante, porque o nascer de novo implica também em saber a minha identidade. Você tem uma identidade em Cristo. Você tem uma nova identidade de Cristo. Você tem um novo viver com Deus. E que viver que é esse, pastor? Romanos 5,5 disse Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser uma pessoa justificada, pastor? O que é ser realmente uma pessoa justa? Bom, alguém diz assim, para que eu seja uma pessoa justa, pastor, eu tenho que andar na linha, eu não posso falhar de nenhuma maneira, eu não posso em nenhum momento errar. Mas Deus não está falando da sua justiça por mérito próprio. A sua justiça vem pelo nosso justificador, que é Jesus. Você tem acesso a todo o reino espiritual, não por meritocracia da tua parte, não por mérito próprio. Pastor, eu sou a pessoa que nunca erro, eu sou a pessoa que jamais falho, eu sou a pessoa, pastor, tão justa, eu não faço mal a ninguém. Bom, dificilmente você às vezes não errar, dificilmente às vezes você não irá. Paulo disse que irai-vos, mas não pequeis. Quem nunca passou por um momento de raiva, um momento que você fica meio nervoso? Quem nunca passou por isso? Talvez hoje mesmo você passou por isso. E às vezes quando entramos na presença de Deus, essas condenações vêm. Às vezes quando você entra para orar, há quem até não ora. Há pessoas que até dizem assim, pastor, eu nem vou orar porque eu não estou bem com Deus. Amigo, não deixa esse mal, esse obstáculo no teu caminho, tira ele fora. Esse obstáculo da condenação, escuta aqui, mal, fica do lado aí agora, porque a minha justiça não vem de mim mesmo, a minha justiça vem pelo meu intercessor. Entre você e Deus existe Jesus aí sendo o intermediador, quem te leva você ao reino de Deus, quem te apresenta você ao Pai, quem te dá acesso ao reino de Deus, é o nosso Senhor Jesus. Entenda que então Paulo está dizendo, você é justificado mediante a fé. Até para ser perdoado você precisa usar a fé. Até para você dizer, pastor, aquele pecado, aquele erro que eu cometi lá no passado, ele já não existe mais. Você precisa usar a fé também para ser perdoado. Olha que a fé é uma ferramenta que está em vários âmbitos da nossa vida espiritual, não é verdade? Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Você deveria ter essa paz para orar, essa paz de ter essa intrepidez, de poder clamar, de poder, sabe, viver. Sabe aquela paz da criança? Por exemplo, eu não sei se você tem netos, se você tem filho nesses dias agora de quarentena, porque a criança ela tem paz em tudo, né? Ela não tem preocupação alguma. Ela não está preocupada que precisa trabalhar para ter dinheiro. Ela não está preocupada que precisa trabalhar para ter internet em casa. Ela não está preocupada que precisa, sabe, trabalhar para ter comida em casa. Ela simplesmente confia no pai. Ela sabe que quando chegar a noite, a comida vai estar pronta, ou o pai ou a mãe vai fazer. Ela tem a confiança no seu intercessor. Nós temos um intercessor que é Jesus. Isso é bonito, isso é algo lindo mesmo, que a palavra de Deus é coisa maravilhosa. E aí, aqui em 2 Coríntios 5,17, eu vou ler lá também para você, que aí está falando sobre o novo nascimento. Lembra que eu falei do novo nascimento? O novo nascimento não é apenas perdão de pecado, não. Olha aí o novo nascimento trazendo bênçãos. E se alguém, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Olha o Paulo dizendo agora. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, o nosso, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, eu e você, não importando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos então embaixadores em nome de Jesus, como se Deus exortasse por nosso intermédio.
em nome de Jesus Cristo, pois rogamos que vos reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, isso aqui é Jesus, aquele que não conheceu o pecado, que não pecou, ele se fez pecador por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha que lindo. Então, a justiça nossa, ela não vem de mérito próprio, mérito pessoal. Olha, pastor, eu sei que muitas pessoas vão viver uma vida pautada à palavra, e isso deve ser, né, consequência de um caminho com Deus. Ela viveu uma vida para não errar, glória a Deus por isso. Mas aquela pessoa que foi tão errante, aquela pessoa que está entrando agora na presença de Deus, se a gente parar para pensar, a gente vive dentro da igreja um momento vamos dizer assim, é meio delicado, porque há muitas pessoas que, apesar de estar dentro da igreja, ela perdeu o olhar de misericórdia. Há muitas pessoas dentro da igreja que olham como um pecador lá fora, dizendo assim, esse aí não tem salvação. Há muitas pessoas até que estão convertidas dentro da igreja que não vão mais em festa de família, porque ela olha para a família dizendo, não, ele bebe, pastor, e ele é um pecador, Deus não gosta disso. Mas se a gente for parar para pensar realmente na essência de Jesus, Jesus não morreu pela igreja, Jesus morreu pelo pecador. Então, ele tem tanto acesso à presença de Deus como nós temos. Talvez o que nós precisamos como igreja é ensinar e trazer aquela pessoa a convencer que ela não precisa daquela alegria, vamos dizer, superficial que o mundo oferece. Mas Jesus não morreu por uma igreja perfeita. Jesus morreu justamente por nós que éramos pecadores. E por muitas vezes a palavra vai falar isso. Por isso o texto de Paulo aqui aos Romanos, ele termina o capítulo 5, 21, dizendo, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, você precisa entender que a justiça de Deus é manifesta na sua vida através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Lembrando que essa fé e tudo isso, o perdão e todo esse acesso da justiça, ele só vai crescer na sua vida pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais a gente se ausenta da presença de Deus e ouvir os ensinos da palavra, mais dificilmente a gente vai crer, a gente vai conseguir enxergar esse caminho. É isso que aconteceu, por exemplo, em Lucas 10, 38. A Bíblia fala de duas mulheres chamadas Marta e Maria. Mulheres essas que, certa feita, vendo aquela explosão do ministério de Jesus, foi Marta que convidou Jesus para ir até a casa dela em Betânia. Após um grande momento, um dia de poderosas reuniões de Jesus, a Marta encontra Jesus e faz questão de dizer, entra na minha casa, o senhor precisa ir à minha casa. E nós iremos te receber com tanta alegria, e ela foi tão convincente que Jesus aceitou o convite dela. Só que entrando dentro de casa, em Lucas 10, 38, a Bíblia diz que Marta já não tinha mais tempo para Jesus. A Marta que foi até Jesus, a Marta que gastou tempo para ir esperar a reunião acabar, foi a Marta que convidou Jesus dizendo, Senhor, entra na minha casa. E quando Jesus entrou na casa dela, ela já estava distraída. O terceiro obstáculo da fé chama distração. É o maior obstáculo que nós temos hoje dentro da presença de Deus. O maior obstáculo que nós temos hoje, quando ouvimos a palavra, como estudamos a palavra, é a distração. Agora mesmo, por exemplo, enquanto nós ensinamos a palavra, quantas outras distrações tem aí no seu celular? Quantos outros vídeos aparecem, quantas outras coisas que vão chamando a atenção, que vai nos distraindo, dizendo, a palavra, pastor, eu posso deixar para depois, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui, depois eu separo um tempo para Deus. E esse depois para Deus, às vezes, ele não chega,
Nós vamos nos distraindo, como disse o salmista Davi, que um abismo puxa o outro, e a distração é algo que ela é até chamada como entretenimento, né? Que é aquilo que é para entreter mesmo, é aquilo que é para me convencer que eu não preciso de nada mais a não estar ligado naquilo ali. O entretenimento hoje, as distrações hoje, é um dos maiores inimigos que nós temos à nossa fé. Quantas pessoas hoje que não oram a Deus distraídas? E existe dois tipos de distração, interna e externa. A Marta estava dentro de casa e distraída dentro da casa com seus próprios afazeres. Jesus ali dentro da casa dela, e ela indo para um lado, indo para o outro, limpando uma cozinha, lavando uma vasilha, preparando um café, preparando isso, arrumando aquilo, ajeitando aquilo. Mas o importante, ela não levou Jesus ali, vamos dizer, para fazer uma faxina na casa dela. Ela levou Jesus para Jesus ensinar a palavra. Ela levou Jesus ali para Jesus poder abrir os seus lábios e ensinar palavras que edificam a tua casa. E quando Jesus chegou, a Maria, que era irmã de Marta, ela sentou, rompendo todo o paradigma dos costumes. Porque a mulher não poderia sentar em roda de uma reunião junto com os demais. Ela vai quebrar todo o costume, ela vai quebrar, naquele dia, a rotina, ela vai quebrar o costume. A Maria vai sentar ali e vai dizer assim: Senhor, eu posso estar sentada aqui para ouvir a tua palavra? E Jesus permite. E Marta correndo de um lado, Marta ajeitando uma coisa, Marta arrumando outra coisa, e outro obstáculo da fé. Isso vai implicar no resultado. As distrações que hoje eu não percebo, que está me levando a uma apostasia, no dia em que uma rebordosa vier, no dia que uma batalha vier, aquele tempo em que eu estou deixando de encher o meu coração com a palavra vai me fazer falta. A Marta e Maria vai viver isso. A Marta, que estava distraída, inquieta, chega para Jesus e diz assim: Senhor, não se dê que a minha irmã está aí assentada ouvindo o Senhor e me deixar aqui agora atarefada com tantos serviços. Foi Jesus que deu essa resposta àquela mulher, dizendo assim para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e aflita por muita coisa. Uma só é necessária. A Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, e essa parte ninguém vai poder tirar dela. Olha, aquilo que você recebe pela palavra, ninguém vai tirar de você. Não há uma quarentena que tira de você o que você recebeu pela palavra. Há pessoas aí que têm tantas desculpas: ah, Deus, porque esses dias eu não pude ir na igreja. Mas você é a igreja de Jesus, amigo. Você é a pessoa, você é a morada, você é o altar. Existem pessoas que já cantou tantas canções: Senhor, faça morada em mim, eu sou o teu altar, que ultimamente o que tem queimado na vida dela não é o fogo do Espírito. O que tem queimado nela talvez é acessos a entretenimento, a tantas coisas aí que não vem aqui a mim a falar e ficar ditando o que é isso, o que é aquilo. Olha que coisa séria. Jesus dizendo: Maria, você escolheu a boa parte, e o que você recebe aqui agora não vai ser tirado, e não vai ser mesmo. Porque no Evangelho de João capítulo 11, quando Lázaro, seu irmão, adoece, a Marta entra em pânico. A Marta vai vendo o irmão adoecer, ela vai vendo a piora, ela vai ver a saúde de Lázaro, sabe, a piorando, a coisa agravando, e o Lázaro diz assim: minha irmã, manda avisar o meu amigo Jesus que eu não estou bem. Manda dizer a ele que, se possível, vinha até aqui. A Marta chama o mensageiro, manda chamar Jesus, e Jesus não vem nos dias aprazados. Jesus demora 2 dias após receber a notícia, e quando ele chega em Betânia, já fazia 4 dias que o irmão dela tinha morrido, que Lázaro havia morrido. Agora, como é importante, olha o perigo da distração, porque a Marta, que estava tão distraída, não teve fé para saber lidar com o momento da perda. Ela não estava tendo condições de saber lidar em um momento de pressão. Quando ela ficou esperando, e o Lázaro perguntava: e aí, Jesus, o meu amigo, vem? Até agora ele não chegou, eu estou piorando, as dores estão aumentando. E a Marta já ficando com raiva, nervosa, dizendo: ele não vem, ele não chegou até agora, eu nem sei se ele vem mais. Olha aí, imagina-se aí a interpretação.
Porque quando Jesus chega a Betânia e Lázaro já tinha sido morto e sepultado, já tinha morrido e sepultado, a Marta, diz a Bíblia em João 11, que a Marta foi ao encontro de Jesus dizendo assim, se o Senhor tivesse vindo aqui antes, o meu irmão teria morrido, não. Ora, eu fiquei pensando comigo assim, a Marta teria fé que Jesus poderia orar pelo doente e curar, mas ela não tem fé que Jesus pode ressuscitar o morto. Olha que coisa. Ter fé, meu irmão, para dizer que eu sou salvo, ter fé para dizer que o meu pecado está perdoado é uma coisa. Agora, será que essa mesma fé, esse novo espírito em mim está crescendo a ponto de eu olhar para aquele filho que é viciado na cachaça e dizer assim, pastor, os dias desse vício estão contados. Pastor, essa enfermidade não terá poder na minha vida. Ela vai desaparecer. Porque a mesma Marta que está ali empolgada, dizendo Jesus vem, ele vai chegar, ele vai vir, meu irmão vai ser curado, Jesus vai orar, essa enfermidade vai embora, vai obedecer a voz dele. Agora Jesus chegou lá. Só que para Deus, isso não importa se é uma dor de cabeça, se é uma paralisia, ou se ele morreu. Jesus é a vida. Para ele não importa se ele vai curar uma dor de cabeça ou a AIDS, se ele vai levantar um coxo ou se ele vai levantar um morto. Deus é Deus para tudo, mas para Marta não. A Marta crê que Jesus poderia chegar e essa foi a palavra dela, dizendo, olha, se o Senhor estivesse vindo aqui antes, o meu irmão não teria morrido, agora não adianta mais. Jesus disse assim, Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. A pessoa distraída, olha só, as distrações internas. Cristão que está aí agora, tem 12 pessoas aí. Olha só, cristão, distrações internas, obstáculos à sua fé. O que é uma distração interna, pastor? Tudo que vem de dentro de você, da sua mente, ansiedade, medo, desânimo, inferioridade, passado, decepções, acontecimentos, abusos, coisas que você já passou lá atrás. Coisas que quando você precisa romper, elas vêm. Quando você vai fazer uma prova, vem aquela coisa dizendo, olha, você é dislexo, você é uma pessoa isso, você é uma pessoa aquilo. Na sua família as pessoas têm dificuldade de memória. E às vezes a gente assume aquilo dizendo, meu Deus, eu vou reprovar nessa prova, mas você nem começou ainda o papel, você nem recebeu, você nem leu as questões, você nem ainda exercitou o cérebro para colocar ali o teu conhecimento, e você já está entregando o jogo já de início. Isso são distrações internas. Quando você olha e inferioriza a tua vida, quando você olha e diz assim, fulano está mais vestido, mais bem vestido que eu, talvez ele é mais inteligente do que eu, talvez ele tem mais posses do que eu, olha, isso tudo é a maior balela. Nós precisamos entender que você precisa romper com essa distração interna para você ver aquilo que você realmente é em Cristo Jesus e se enxergar como você é em Cristo Jesus. Você tem identidade, e a identidade que você recebeu, ela é de força, de poder, de uma pessoa de posse, de uma pessoa herdeira, co-herdeira com Cristo, uma pessoa que merece o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Se você não entender isso, você não vai romper na vida espiritual. O que é uma distração interna, pastor? Ofensas, fofocas, entretenimentos, novelas, TV, redes sociais, etc. O senhor está falando que isso é pecado? Não, eu estou falando que são distração. É totalmente diferente. Eu não estou criando aqui uma doutrina dizendo isso aqui é pecado. Não pode assistir um filme, não pode assistir isso, não pode ver aquilo. Obviamente que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Tem coisas que não convém. Não convém eu, como uma pessoa de Deus, estar agarrado nisso aqui. Não convém eu trocar um momento com Deus por isso aqui. É coisa séria. Nós precisamos compreender isso com clareza. Não é verdade? É algo sério. Distrações. O que uma distração faz, pastor? A palavra distração, ela é definida no dicionário como aquilo que te persuade, aquilo que faz você se convencer, aquilo que move, aquilo que induz, aquilo que leva uma pessoa a mudar.
Querido, que tem de pessoa sendo levada a não crer a Deus, a não ser fiel a Deus, a não ser um servo, a não ser uma pessoa ligada com Jesus, não é brincadeira. As distrações, a palavra distração significa persuadir, convencer, mover você. Mover é mudar. Tem gente que ela é mudada, ela é convencida, ela é persuadida pela ofensa, ela é convencida, ela move, ela é muda por causa de uma ofensa, por causa de fofocas, por causa de novelas, modismo do mundo. E nós precisamos entender, é um obstáculo à minha fé, essas distrações. Perdão se eu estou aqui rompendo com o tempo, mas já estou terminando. Porque quando Jesus pergunta a Marta assim, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Aonde está teu irmão? Meu irmão já morreu, meu irmão está sepultado. E a sua irmã? Aonde está tua irmã? Ô Marta, aonde está Maria? E a Marta vai responder, dizer assim, Maria está em casa. A Maria está em casa e a Maria continua sentada, a Maria continua tranquila, a Maria continua esperando Jesus, porque a última vez que ela ouviu falar de Jesus foi quando o mensageiro foi mandado a ir até Jesus e Jesus mandou a resposta, a palavra dizendo, diga a Lázaro e a sua família que eu irei visitá-lo. A Marta está ali, esperando Jesus vir. A Maria está em casa esperando, confiando. Isso é fé. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé em Deus. Saber que Ele é galardoador, que Ele é recompensador daquele que está buscando. Você está buscando a Deus, Ele vai te recompensar. Você está orando por algo, ainda que seja difícil, impossível, que os anos se passaram, Deus vai te abençoar. Já havia se passado 2 dias que o Lázaro estava enfermo e Jesus já tinha recebido a palavra. Já havia passado 4 dias quando Jesus chegou em Betânia. Nunca é tarde para Deus fazer o milagre na tua vida. Olha, meu irmão, isso aqui é um recado de Deus lindo para a tua vida. Eu não sei qual é o propósito que você entrou nessa live, mas talvez você que está assistindo agora, ou irá assistir em um momento nas nossas páginas sociais, você caiu aqui de curiosidade, chegou até agora essa palavra, e Deus manda te dizer isso. Nunca é tarde para Deus fazer um milagre na sua vida. Já se fazia 4 dias, já era tarde para todos que estavam ali naquele velório. E Jesus disse, chame, mande a chamar. A Maria só sai de casa quando a palavra fala para ela sair. O cristão, ele fica confiante, ele só desiste quando a palavra fala com ele, olha, não dá mais, não ore mais. Quando Davi pecou com Betseba, o Davi orou pelaquela menina e a palavra havia falado para ele dizendo, olha, você pecou com essa mulher. A criança que está sendo gerada aí, disse o profeta Natan Davi, é fruto de um pecado. Ela vai crescer, mas não vai viver, ela vai morrer. E o Davi entra em oração, ele jejua, ele ora, ele deixa de comer. Mas Deus já tinha falado para ele, não adianta orar por essa criança. Deus vai recolher ela, o pai vai recolher, o Senhor Deus recolhe, mas não adianta orar, não vai viver. E o Davi orou, Davi jejuou e não teve jeito. Você só desiste de algo quando Deus te fala. Deus não havia falado para Maria e para Marta, dizendo, enterre aí, e olha, deixa morrer, deixa a coisa acontecer. Não. Jesus tinha dito para elas, eu irei até aí. E se Jesus disse para Maria que ele vinha, ela está esperando. E ela só vai sair quando disse para ela, Jesus mandou te chamar. Aí a Maria se alegra, a Maria vai aonde Jesus está, todo mundo está chorando, até o próprio Jesus, quando vê Marta e Maria e o túmulo do Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou, porque Jesus amava Marta e Lázaro e Maria, Jesus amava aquela família como ama você, meu irmão. E Jesus, meu irmão, vai dizer para ela, rola essa pedra aí, tire esse obstáculo aí agora. É a nossa mensagem que eu estou finalizando, que eu comecei aqui na quarta-feira e eu estou falando, obstáculo, aquela pedra que está aí imposta, que está aí talvez construída com muito tempo, ou alguém colocou no teu caminho
E Jesus está dizendo agora, mulher, Marta, Maria, rola a pedra. Ora, nós não precisamos ser tão entendidos teologicamente para saber que Jesus tinha 12 discípulos. 12 homens que andavam com ele. Não seria mais fácil Jesus agora olhar para os seus obreiros, seus auxiliares e dizer, homens, ora, não fiquem aí parados. Homens, ô Pedro, você é um homem forte, ô João, homem forte, rola a pedra. Nós não vamos deixar isso aí para essas mulheres. Porque o serviço pesado não é para mulher, o serviço pesado é para homem. Mas Jesus está falando para o sexo frágil agora, para aquelas mulheres, talvez delicadas, franzinas, não sei como era a aparência de Marta e Maria, mas você já imagina uma pedra enorme posta dentro de um túmulo. E agora Jesus dizendo assim, ô Marta, ô Maria, vai lá rolar essa pedra. A Marta primeiro fica ainda, olha como a distração é terrível, olha como o não compreender o novo nascimento, o não compreender o que a minha identidade nesse novo nascimento e vamos dizer, você não tirar essas distrações do seu caminho. Olha como é perigoso esses obstáculos na sua vida, a distração interna e externa. A Marta agora vai ter aquele pensamento interno dela dizendo assim, mas meu irmão está morto aí dentro, já faz 4 dias, já está em decomposição, já cheira mal. E ela vai falar isso para Jesus, dizer, Senhor, meu irmão já 4 dias, já cheira mal. Como é que eu vou rolar essa pedra? Olha o constrangimento, o cheiro mal que vai exalar aqui desse túmulo, a vergonha que nós vamos passar. Jesus diz para ela mais uma vez, dizendo, ora, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E aquelas mulheres, então, rolaram aquela pedra. Olha, agora já não é uma força mais, vamos dizer assim, física de Marta e Maria, mas é o poder que elas estão recebendo pela palavra para rolar aquela pedra. Eu sei que existem problemas antigos na sua vida. Problemas esses que você já usou a sua capacidade, a sua habilidade, a sua inteligência. Você já, sabe, você já fez de tudo para tentar mudar algo e talvez não conseguiu. Talvez até aquele sentimento de fracasso, né? Pastor, eu fracassei como filho. Eu fracassei como pai, como mãe. Eu estou perdendo essa pessoa para droga, eu estou perdendo essa pessoa para prostituição, para o erro, sabe? Eu estou perdendo para o mundo. Só que essa pedra, você vai conseguir rolar ela quando você entender. Lembra que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o poder, olha a força que essas mulheres estão recebendo agora por ouvir a voz de Jesus. Jesus dizendo para ela, rola a pedra. Role a pedra. Mas role a pedra. Mas Jesus, role a pedra. Qual é a pedra que você vai rolar aqui hoje? Qual é a pedra que você vai ter força agora ouvindo a voz de Deus? Que você vai rolar isso para bem longe. Tirar isso da tua vida. De uma vez por todas. E ver que Jesus vai dar o grito da vitória dizendo, Lázaro, saia para fora. Hoje Jesus está gritando para que você saia para fora, para que o teu milagre levante, para que a tua vitória venha se levantar, para que um novo tempo venha surgir na sua vida. Olha, foi bom esse tempo de ter aqui passado com você esse momento. Estudar a palavra de Deus é algo tão importante para a nossa vida e nos faz tão bem. Eu acredito que Deus ele tem sido bom conosco nesses momentos aqui, que nós estamos entrando nessa live para poder compartilhar um pouquinho mais de Deus. Que você possa romper com os obstáculos da sua fé. Que você possa romper com essa má compreensão do novo nascimento. Que você possa agora se enxergar a sua real identidade em Cristo Jesus. E que você possa assumir, se empoderando de total autoridade e também rompendo com essas distrações que talvez tenham, prejudicado tantos cristãos a não romper com o que é bom e agradável, perfeita vontade de Deus. Eu espero ter, no meu humilde conhecimento, eu não sou dono da verdade, não tenho
todo o conhecimento do mundo, mas o pouquinho que Deus tem dado, a gente tem vindo aqui compartilhar com você. Eu sou homem, mas o Espírito de Deus está aqui entre eu e você, e Deus agora vai começar a fazer uma obra linda. Vamos fazer uma oração a Deus? Pai amado, Pai querido, Deus, Criador do céu e desse imenso universo. Pai, nós estamos agora entrando na Tua presença e eu quero, meu Deus, ajudar a esse meu irmão, a essa minha irmã que está aí ligadas conosco. Pessoas que muitas vezes, Pai, pensou em desistir da fé. Diante de batalhas que quando vêm, Senhor, às vezes nos joga na lona. Às vezes nos faz nos sentir tão, meu Deus, enfraquecidos. Tão, meu Deus, sem condições de reação, que muitas vezes, se não estamos ligados com a Tua palavra, até aceitamos essa mentira do inimigo. Mas que bom, Jesus, que o Senhor vem. E a Tua palavra é clara, como disse Romanos 5,17, Pai, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Tua palavra. O Paulo foi sábio em dizer isso à igreja. E eu estou orando aqui agora, assim como a palavra do Senhor nos afirma. Meu Deus, eu estou clamando aqui agora por todos, meu Deus, que estão agora, meu Pai, meu Deus, na Tua presença conosco agora, dizendo, Senhor, que a minha fé seja empoderada, que eu possa, meu Deus, realmente assumir essa identidade em Cristo, vivendo, meu Deus, com autoridade, recebendo em minha vida, Pai, o poder, meu Pai, para romper com o sobrenatural na minha vida. Pai, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17, ele foi claro, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Se essa pessoa, meu Deus, estava distante, ela está se achegando agora. Perdoa os pecados dela, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, jogar no mar do esquecimento o erro, a falha, e trazer essa pessoa à tona, a Tua presença, Pai, dando a ela o poder e autoridade, como o Senhor deu aos discípulos, dizendo, eu vos dou poder, ou em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Dai-nos, meu Deus, esse despertar dos Teus dons, os dons da palavra, o dom da palavra da sabedoria. Dai-nos dom, meu Deus, ó meu Pai, de verdadeiramente sermos aquele embaixador, meu Deus, de ser os reconciliadores de pessoas a Ti. Que essa pessoa seja um canal de bênção no trabalho dela, na casa dela, ela como mãe, como filho. Ó meu Pai, que ela seja uma bênção. É o que nós oramos aqui agora e eu te peço, Senhor, não deixe de cumprir em nosso tempo e em nossa vida os Teus propósitos. Os propósitos, meu Deus, para os últimos tempos. Aquelas pessoas que o Senhor, meu Pai, profetizou que iria se levantar. Aquele avivamento de fé, meu Pai, aonde muitos serão usados pelo Teu poder, que assim seja, que o Senhor venha nos usar agora, usar essa mulher, usar esse homem, meu Pai. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor abençoe cada pedido de oração, cada nome que é escrito, Pai. Aquela pessoa que pede, meu Deus, pela uma cura, pela uma salvação, uma libertação. Pai, aquela pessoa que de uma hora para outra virou a cabeça, Deus, que não quer mais saber do Senhor, que quer, meu Deus, ó Senhor, perdidamente está, meu Pai, enveredando o caminho do mundo. Jesus, salva essa pessoa, resgata ela, não deixa ela se perder de maneira alguma, que o Teu poder, mais uma vez, venha a ser glorificado, como de ano em ano, como de século a século tem sido. Oh, aleluias, Pai, te glorificamos, pois fiel é a Tua palavra, hoje, sempre, eternamente, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus amigos, que Deus possa abençoar a sua vida de maneira poderosa. Olha, eu sempre digo nas minhas mensagens que só quer o mundo aquele que não sofreu na mão dele. Aquela pessoa que não sofreu no mundo, que não conhece o mundo, às vezes ela quer se aventurar lá. O mundo não tem mais o que preste, o mundo é perdido.
A única solução agora, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus afirmou que ele é o único caminho, então nenhum outro caminho presta a não ser o caminho dele. Ele é um caminho melhor. Ser de Deus não significa ser, vamos dizer, aquela pessoa quadrada. Ser de Deus não significa aquela pessoa que, pastor, eu não converso mais, essa pessoa não é de Deus, ela não é da minha igreja, eu não falo com ela porque ela não é da minha denominação. Eu quero ver o que vai fazer determinados pastores quando entrar no céu, porque no céu não tem placa de igreja. Olha que coisa séria. A gente não tem que pregar denominações e guerra espiritual, mas sim pregar o amor de Jesus. Eu acho que o maior mau testemunho começa dentro da própria igreja quando nós começamos nessa guerra. Ame o teu irmão, ainda que ele seja de outra igreja, ame e respeite. Seja aquela pessoa como Jesus aos discípulos. Os discípulos chegou para Jesus certa feita e disse assim: Senhor, ficamos sabendo que alguns discípulos de João estão expulsando demônios. E eles estão fazendo isso em teu nome, estão te imitando. O Senhor quer que manda parar? Jesus disse assim: olha, discípulos, entenda uma coisa, se eles não são contra nós, ele é por nós. Deixe que faça. Olha, você tem pregado a palavra e o evangelho de Cristo, não impeça. Deixa que a pessoa faça e cumpra o ministério dela, o chamado dela. Ame o batista, ame o assembleano, ame a pessoa da mundial, da universal, seja de qualquer igreja. Ame o católico, ame todas as pessoas. Assim é o verdadeiro evangelho de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, uma sexta-feira maravilhosa para todos vocês e um final de semana de muita luz e muita vitória. Nesse domingo agora, às 6h30, horário aqui de São Paulo, eu venho entrar com uma live juntamente com toda a igreja, com louvor, com muita oração, e vai ser uma bênção. É sempre um privilégio ter vocês aqui. O evangelho não é uma competição, mas é um prazer poder estar aqui pregar para vocês, e é lindo saber que uma dessas lives alguém está rompendo em fé. Isso é maravilhoso. Um forte abraço, viu? Um bom descanso para todos e um bom final de semana. Aquele abraço bem apertado virtual aqui a todos vocês. Deus abençoe.